Dr. João, sejam bem-vindos e muito obrigada pela sua participação. Eu queria conversar um pouquinho mais com o senhor, como que que o senhor contasse para a gente a sua experiência de como que é atender as mulheres que enfrentam câncer de mama e como é esse processo todo até uma decisão da cirurgia plástica. Thalita, é um prazer participar do Outubro Rosa, do grupo das Amigas do Peito. Eu acho que é um grupo muito importante na campanha de conscientização do diagnóstico precoce, do autoexame e dos cuidados na prevenção do câncer de mama. E a gente vive muito a experiência da paciente que acabou de descobrir que está com câncer de mama, o que na verdade muitas vezes é uma bomba, porque essas pacientes, a gente está acostumado a vida toda, a gente ouviu que o câncer está associado à morte, então a pessoa de repente acha que tem uma sentença de morte, e a gente sabe que hoje não é assim. Hoje o câncer de mama é uma doença totalmente tratável e curável, e a gente participa de uma etapa, vamos dizer assim, muito gratificante nessa fase que a paciente passa, que é o processo de reconstrução, porque muitas vezes, quando ela faz o diagnóstico do câncer de mama, a primeira coisa que vem e o universo que a paciente passa a viver é o medo. É o medo da morte, claro, medo do tratamento, medo de ficar careca, medo do que vai acontecer com a mama, medo dela perder até a feminilidade por perder a mama. E eu acho que a gente entra numa fase muito importante, no sentido de ajudar a restaurar essa autoestima que muitas vezes a mulher nem se sente, às vezes, no direito de se preocupar. Porque ela recebeu um diagnóstico de um câncer de mama e ela fala, nossa, mas eu ainda estou preocupada. E ela tem sim o direito de se preocupar e a gente, dentro do possível, poder ajudá-las, né, nesse tratamento. Muito interessante, Dr. João. Até mesmo porque é muito difícil essa questão de desvincular a sexualidade, todo o sentido de mulher mesmo sem uma mama. E hoje temos contato com várias mulheres que essa questão da reconstrução devolve para elas além, é claro, da cura, mas devolve a elas uma possibilidade de seguir a vida normalmente, se é que podemos dizer assim. Mas como o senhor mesmo disse, de se sentir digna e bonita novamente, mediante toda a situação que acontece, com as alterações físicas que acontecem no na cura, né, ou no tratamento do câncer de mama. Bom, Thalita, você está na área da psicologia, né? E a importância da mama no universo feminino, né? Se a gente analisar historicamente, por exemplo, você pega pinturas, vamos usar de exemplo, por exemplo, a Vênus do Botticelli, que aliás eu tenho uma réplica ali, que a gente fez, uma releitura. Mas se você vê, ela está escondendo a mama. Ela nua, o que ela se preocupa é esconder a mama. Então a importância que a mama tem no contexto, primeiro, da feminilidade, da sexualidade e da maternidade. Então a mama, ela representa para a mulher essas três coisas, que é muito importante, que no momento do diagnóstico do câncer de mama, ela de certa forma sente que ela está perdendo isso, ou seja, ela está perdendo as coisas mais importantes dela ser mulher. Então, daí a nossa, vamos dizer assim, contribuição nessa fase tão difícil que muitas vezes a paciente vive no diagnóstico do câncer de mama. Sim. E deixa eu perguntar para o senhor, a cirurgia, né, a importância da cirurgia de reconstruir a mama, ela deve ser feita em qual momento? Bom, muitas vezes, toda vez que a mulher ela recebeu o diagnóstico e ela vai ter que fazer um tratamento, a parte mais importante, claro, que é o tratamento do mastologista e do oncologista. É a cura do câncer. É você tirar a mama, se for necessário, fazer químio, rádio. Essas são as etapas mais importantes, porque primeiro sempre é a vida, e nesse momento o que é importante é tratar a mama e tirar o câncer. E aí o tratamento, a reconstrução, ou seja, o tratamento do cirurgião plástico, depende muito de uma interação que ele tem com o mastologista, mais cada caso individualmente. Não existe uma receita de bolo, não existe uma única técnica, única
conduta para cada paciente. Cada caso tem que ser individualizado. Tem pacientes em que essa reconstrução vai ser feita no mesmo momento da retirada e essa é sim a nossa preferência, onde a gente prefere entrar junto com o mastologista, inclusive participar, ajudá-lo na retirada do tumor, da mama, o que ele tem que fazer, e aí a gente entrar para fazer a reconstrução na técnica que nós programarmos para fazer. Essa é uma opção. A outra opção seria, num primeiro momento, a paciente faz o tratamento do câncer, que pode ser inicialmente até uma quimioterapia, ou às vezes só a cirurgia da retirada da mama, e depois que ela vai pensar na reconstrução. Nesses casos, a gente vai ter que esperar alguns meses após a retirada da mama para fazer a reconstrução. Mas como eu disse hoje, sendo possível, ou seja, a paciente ter condições clínicas e a análise do mastologista ver que é compatível fazer a ressecção, ou seja, a retirada, e já fazer a reconstrução, essa é a melhor conduta. E doutor, quais são as técnicas usadas na reconstrução? Bom, a reconstrução de mama, a gente tem várias opções de reconstrução. Depende muito, primeiro, do quanto vai tirar dessa mama. Porque existe a mastectomia total, existe o quadrante, existem ressecções diferentes para a mama. Mas a reconstrução ela pode ser uma mamoplastia, igual uma paciente que quer reduzir a mama, que a mama é grande, então ela quer reduzir, onde a gente faz aquela cicatriz do T invertido, tira junto com o volume mamário, tira o tumor. Nesse caso foi feita uma reconstrução de uma forma mais simples. Em alguns casos a gente tem que tirar um pouquinho mais e colocar uma prótese. Existe uma outra opção que é o expansor. Expansor é uma bexiga semelhante a uma prótese que ela vem vazia e a gente vai enchendo de soro para ela adquirir o volume de uma prótese. O expansor hoje em dia não é tão usado, ele ainda tem sua indicação, mas a indicação se tornou menos frequente. Mas tem alguns casos quando a ressecção é maior que a gente precisa trazer mais volume de pele, de gordura, e aí a gente pode usar a barriga ou pode usar o músculo das costas. Essas são opções bastante interessantes quando a gente precisa fazer uma reconstrução mais complexa. Isso pode ou não estar associado à colocação de uma prótese, igual muitas vezes se faz para cirurgias estéticas da mama. Entendi. E outra dúvida, a prótese, ela interfere na amamentação futuramente? Olha, a prótese de mama, ela é usada, primeiro, uma opção dela é usar para fins estéticos. Tá? Mas ela também pode ser usada para reconstrução mamária. Independente se ela é para aumentar a mama ou para refazer a mama, a prótese ela fica localizada sempre atrás da glândula. Então, no caso das cirurgias estéticas, vai estar sempre a glândula na frente e a prótese atrás, então ela não vai interferir em nada a amamentação. Nos casos da paciente que tem um câncer de mama que foi retirada, geralmente a gente procura retirar toda a glândula e aí realmente ela não vai poder amamentar porque ela não tem mais a glândula. Mas quando é feito de forma estética, que é a paciente que normalmente tem a mama pequena, ela quer aumentar, essa prótese geralmente é colocada atrás da glândula. Isso é importante saber também, porque essa prótese não vai interferir nos exames que ela eventualmente tenha que fazer. Então, assim, a paciente pensa em colocar uma prótese, mas ela fica pensando se ela vai poder fazer um acompanhamento depois. A prótese não interfere nos exames. Ela vai ter que fazer algumas manobras a mais, por exemplo, fazer uma mamografia, porque a mamografia você aperta a mama, então vai ter que apertar um pouco mais. Existe uma manobra de Eklund, que é uma manobra para poder abordar áreas que não são facilmente avaliadas, mas a mamografia pode ser feita e hoje os mamógrafos já são adaptados para pacientes com prótese. O ultrassom também não vai sofrer nenhuma modificação, nem a ressonância. Então, os demais exames ela vai poder fazer normalmente. E o autoexame, de certa forma, ele fica fácil com a prótese, porque a prótese empurra a glândula para frente, então a mulher consegue palpar a mama, a glândula mamária facilmente, e qualquer nódulo que eventualmente apareça, ele vai ficar mais facilmente palpável até. Então a prótese, ela pode ser usada, ela é usada para fins estéticos, mas ela também é usada para reconstrução. Então daí é sua importância. E essa reconstrução, né, quando a gente fala da reconstrução de mama, ela deixa uma cicatriz muito grande? Como que é hoje com a cirurgia plástica, com os avanços da medicina? A cicatriz que vai ser deixada na reconstrução não é a da reconstrução propriamente dita, é da retirada da mama. Porque muitas vezes o mastologista, que é quem vai programar a melhor ressecção da glândula e do tumor, ele vai ter que, na mama, ele vê aonde ele tem que tirar
a pele, se vai precisar tirar a areola, se vai precisar, que pode ser uma outra etapa depois, reconstruir também a areola e mamilo, caso opte por tirar a areola e mamilo para fazer a reconstrução. Mas normalmente a cicatriz, ela depende muito mais da mastectomia, ou seja, do procedimento que o mastologista planejou, do que propriamente da reconstrução. Mas sim, a reconstrução vai implicar em algumas cicatrizes. Uma mama reconstruída, normalmente ela tem mais cicatrizes que uma mamoplastia redutora, uma mamoplastia simples. Mas claro que isso hoje a gente, tendo uma boa sintonia, uma boa parceria com o mastologista, a gente consegue posicionar essa cicatriz de uma forma que ela fique, vamos dizer assim, mais estética. Nós, como cirurgiões plásticos, a gente procura disfarçar as cicatrizes ou deixá-las mais suave possível para que aquilo não seja nenhum, o que a gente chama de estigma, uma coisa que ela olha e tem lá uma marca de uma reconstrução. A gente quer minimizar isso. Nem sempre a gente consegue apagar, a cicatriz não é você não apaga com uma borracha, mas a gente consegue suavizá-la e deixar posicionada de uma forma que ela fique mais discreta. Eu me lembro também que há um tempo atrás foi alvo de muita polêmica quando uma atriz muito famosa, ela decidiu pela retirada da mama através de um teste genético onde mostrou uma possibilidade de um futuro desenvolvimento de câncer de mama. Então, mediante isso, como que funciona, né, nesses pacientes que fazem esses testes e que detectam uma possibilidade de um futuro desenvolver de câncer? Como que a medicina lida com isso? Bom, hoje nós temos diversos testes genéticos e para o câncer de mama não é diferente. O BRCA1 e 2, que são os principais testes genéticos para avaliar se a mulher tem um risco de desenvolver um câncer de mama, não é uma sentença. Esses testes vão determinar estatisticamente uma probabilidade que essa paciente tenha de desenvolver um câncer de mama. Todos os exames, quando a gente faz, a gente tem que utilizá-los a nosso favor. Então não é assim, fez o teste, deu positivo, eu vou lá e tiro minha mama. Não é bem assim. Cada caso tem que ser analisado, idade da paciente, o próprio histórico e a melhor indicação para a gente fazer uma abordagem adequada para aquela mama. Porque retirar a mama toda significa mastectomia. Mas, em condições normais, a gente não vai indicar uma mastectomia total numa paciente que não tem nada, que ela pode desenvolver ao longo da vida em algum momento, mas a gente nem sabe quando, nem sabe se. Então, mas requer sim um planejamento. O que as pessoas não podem confundir, às vezes, falar assim, eu vou tirar a mama e colocar uma prótese. Até é possível, porque você tira um pouco a glândula e coloca uma prótese, mas vai sobrar um pouco de glândula. Para a gente zerar a quantidade de glândula, só a mastectomia, e olhe lá, porque mesmo a mastectomia radical não tira toda a mama, vai sobrar a pele, vai sobrar os linfáticos, vai sobrar sempre alguma coisa que tem o risco de desenvolver um câncer de mama. Mas hoje, muitas vezes a gente pode planejar, e claro que cada caso tem que ser individualizado. Porque muitas vezes, se uma paciente vem com teste positivo e tem uma mama grande, nós vamos reduzir essa mama ao máximo, muitas vezes até colocar uma prótese para diminuir o risco. A cirurgia, o termo correto é cirurgia, é mamoplastia redutora de risco, não profilática, porque a gente não vai conseguir zerar o risco, mas a gente consegue reduzir bastante. O caso da Angelina Jolie, que ficou muito famoso há cerca de 4 ou 5 anos, ela tinha um antecedente familiar, mas os testes genéticos, o que ela optou por retirar. Mas nem sempre é um procedimento tão simples como parece uma vez que aparece na TV. Mas deve ser planejado, individualizado e ver qual que é a melhor conduta para aquela paciente. Porque existe sim a paciente que a gente vai precisar fazer uma ressecção semelhante a uma mastectomia. Mas na grande maioria dos casos o que a gente vai fazer é tirar um pouco da glândula e colocar uma prótese. Entendi. E para finalizar, como que hoje está funcionando a reconstrução mamária nos planos de saúde no SUS? Tá. Já não é de hoje que tanto o SUS como os convênios, eles contemplam os pacientes para fazer a reconstrução mamária. Ela faz parte do tratamento, não é uma coisa separada. Então, toda mulher que tem um câncer de mama, ela tem por direito fazer a reconstrução e aí ela poder procurar um cirurgião plástico para pensar a melhor técnica para ser feita. Mas ela sim tem essa cobertura tanto do plano de saúde como do próprio SUS para fazer a reconstrução mamária. Entendi. Muito obrigada então, doutor Gabriele. Eu queria pedir para o senhor deixar uma mensagem para as nossas telespectadoras que
vão estar nos acompanhando durante esse desenvolvimento do nosso projeto, que vai abordar ainda outras especialidades, mas eu queria que o senhor deixasse uma mensagem também, desde já, agradecer mesmo pela sua participação, seu tempo. Thalita, acho que a mensagem que tem que ficar é que, mais uma vez, o Outubro Rosa sempre insiste nessa tecla da mulher procurar o diagnóstico precoce, o autoexame, a mamografia, fazer os exames periódicos conforme a orientação do seu ginecologista, do seu mastologista, ou mesmo até o cirurgião plástico, mas ela fazer, porque uma vez diagnosticado, quanto mais precoce, melhor são as chances e as opções de tratamento e cura dessa doença. Então acho que a mensagem que tem que ficar mais uma vez no Outubro Rosa é buscar fazer o diagnóstico precoce e fazer os exames de rotina. Obrigado. Somos as Amigas do Peito, verdadeiras amigas das mulheres. Lutamos contra o câncer de mama e a favor da saúde. Nessa época do ano, nossas ações ganham força em um movimento mundial, o Outubro Rosa. Contamos com a sua participação. Informe-se, cuide-se, faça mamografia todo ano e autoexame todo mês. Inspire outras mulheres. Nossa luta não pode parar. Um toque vale por uma vida. Realização Amigas do Peito de Bauru. Agora estamos aqui com a doutora Ana Tarsila Fonseca, radio-oncologista e membro titular da Sociedade Brasileira de Radioterapia e Radio-Oncologia, responsável pelo Centro de Radioterapia de Bauru. E a gente vai conversar um pouquinho com ela. Maravilha. Obrigada pelo convite, agradeço a oportunidade de poder estar conversando com vocês, tentando explicar um pouco o que é o mundo da radioterapia. Um dos tratamentos do câncer é exatamente a radioterapia. Como ela funciona e quais são seus benefícios? Então, o que eu falo hoje em dia é que a radioterapia é um dos tripés que tratam o câncer, tá? O tratamento do câncer envolve 3 especialidades: a cirurgia oncológica, a oncologia clínica e a radioterapia. Então, esses 3 especialistas vão conversar para definir qual vai ser o melhor tratamento para o paciente. A oncologia fica com tratamento sistêmico através das medicações, tanto dos quimioterápicos como da imunoterapia. E a radioterapia e a cirurgia com tratamento local, tá? A radioterapia é um tratamento com radiação, tá? A radiação ela vai agir no DNA celular e com isso ela danifica esse DNA, impedindo com que a célula se multiplique. Então, quando a célula vai se multiplicar, ela não consegue e ela morre. Então, os tumores eles têm uma taxa de replicação muito elevada, então isso você consegue perceber rapidamente que você teve uma resposta com o tratamento, tá? Então, a rádio é um tratamento que usa radiação, é um tratamento localizado e os seus efeitos, tudo vão estar relacionados com a área de tratamento, tá? Outra coisa importante é que a gente tem alguns tipos de radioterapia, que a gente usa algumas nomenclaturas. Existe a radioterapia neoadjuvante, que é uma radioterapia que a gente vai usar com o objetivo, a gente usa ela antes da cirurgia, tá? Com o objetivo de reduzir o tumor, facilitar a cirurgia. Existe a radioterapia adjuvante, que você usa ela após a cirurgia ou após uma quimioterapia, tá? E existe a radioterapia curativa, que você usa ela exclusivamente para o tratamento definitivo do câncer. E existe também a radioterapia paliativa, que tem o objetivo de amenizar, de reduzir sintomas e melhorar a qualidade de vida do paciente. Então, isso são algumas das áreas da rádio. E também dentro desse mundo da radioterapia existem várias técnicas também que nós, como radio-oncologistas, a gente tem que saber escolher e determinar a melhor técnica para o paciente, tá? Em relação às técnicas, eu acho que é importante falar isso, porque assim, a radioterapia vem evoluindo, tá? A radioterapia antiga, de décadas passadas, era uma radioterapia que a gente chama de radioterapia convencional, e ela era baseada apenas em limites anatômicos, então você não conseguia avaliar tão bem a distribuição de dose no paciente, como que ele estava sendo tratado, quanto que estava chegando na dose em determinados órgãos. Depois a radioterapia convencional evoluiu para a radioterapia conformacional, que é a radioterapia 3D, tá? E essa radioterapia 3D você já consegue analisar a distribuição de dose no corpo do paciente, tá? Sempre lembrando que é um tratamento localizado. Não é que você vai fazer a radioterapia para a mama
e essa radiação vai espalhar no corpo do paciente. Não é isso, tá? É um tratamento localizado. Então vamos lá. Radioterapia convencional evoluiu para radioterapia conformacional, que é o 3D, e dentro do conformacional ela foi evoluindo, e hoje a gente tem a radioterapia de intensidade modulada, a gente tem a radiocirurgia, a gente tem uma outra técnica de radioterapia que se chama bracterapia, que é uma radioterapia interna, que é diferente dessas outras que eu te falei, que é a radioterapia externa. Então, dentro do mundo da radioterapia existem várias técnicas, e você tem que saber escolher o que vai ser melhor para o seu paciente. Tá, legal. Não sei se eu te respondi a isso. Em que tipo de câncer exatamente é recomendada a radioterapia? E existe contraindicações? Tá, é exatamente isso que eu te falei. Dentro do mundo da oncologia existem vários tratamentos, vários tipos de câncer que a gente vai incluir a radioterapia como tratamento. Seja ela neoadjuvante, adjuvante, curativa ou paliativa. Tá? A gente está no Outubro Rosa, né? Então vamos falar de mama. A radioterapia é extremamente tem uma ampla, uma amplitude muito grande de indicação para mama. E entrou aí no mundo entrou no câncer de mama não para evitar, não posso dizer isso, mas para diminuir a quantidade de cirurgias mutiladoras. Então, assim, o que a gente tem hoje em dia para mama? Tratamento, mastectomia, ou então uma cirurgia conservadora associado à radioterapia. Então, esses dois mundos, mastectomia e cirurgia conservadora e radioterapia, eles se equivalem, eles têm uma taxa de resposta muito boa. A radioterapia entra para permitir com que aquela paciente seja submetida a uma cirurgia conservadora, preserve sua mama e com isso ela traz menos aquela agressão psicológica que a paciente recebe ao teu diagnóstico, né? Então, mama é um dos tratamentos que a gente usa muito, a radioterapia. Existem vários outros. A gente vai entrar agora no Novembro Azul. A radioterapia é extremamente utilizada para o tratamento do câncer de próstata e fora outros. Reto, cabeça e pescoço, sistema nervoso central. Então, isso é o mundo. São várias indicações, entendeu? Entendi. E o que é importante também, acho que frisar, a rádio também ela pode ser indicada em casos paliativos, tá? Isso é importante porque o paliativo em si não é que você não vai tratar mais o paciente. Você trata ele, em algumas situações você ameniza sofrimento, você reduz a dor com o uso da radioterapia, você reduz sangramento, você melhora a respiração do paciente quando ele está obstruído, entendeu? Então, existe uma amplitude. E fora isso, também com a radiocirurgia, a gente também trouxe um tratamento praticamente curativo, né? Em algumas situações, mas ainda não posso afirmar isso, mas um paciente com metástase cerebral de um câncer de mama, você faz uma radiocirurgia, que é um tratamento localizado, inclusive a gente tem aqui em Bauru, aqui na clínica, o paciente não precisa sair de Bauru para isso, entendeu? Então a gente faz um tratamento extremamente localizado, extremamente preciso e com taxas de respostas excelentes e com benefício de sobrevida, entendeu? Certo, entendi. Então isso é uma coisa que a evolução do tratamento trouxe pra gente, né? A evolução da radioterapia, esse tratamento computadorizado, preciso, com redução de margem. Então isso tudo fez com que a radioterapia evoluísse muito. Muito legal. E com isso os efeitos colaterais também reduziram bastante. A qualidade de vida do paciente que está em tratamento é absurdamente melhor. Eu acho que uma das grandes dificuldades de quem está passando pela fase do câncer e do tratamento é a questão da queda de cabelo, né? Sim. A radioterapia traz algum problema com a queda? Acontece alguma coisa? Isso é uma pergunta muito frequente. Eu acho que já chegam muitas vezes no consultório já perguntando, meu cabelo vai cair? Depende da área que vai tratar, tá? Volto a frisar. A radioterapia é um tratamento localizado. Então, os efeitos dela vão estar relacionados com a área de tratamento. Então, só vai cair cabelo se a gente estiver tratando numa área específica do couro cabeludo, que receba radiação no couro cabeludo. Se não for isso, não cai. Tá? Depende da região. Mama, por exemplo. Mama, não cai cabelo.
tá? A gente está no Outubro Rosa, vamos aproveitar. Mama, o tratamento da radioterapia não provoca queda de cabelo. Entendi. E quais são os possíveis efeitos colaterais que ocorrem quando você faz a radioterapia em outros lugares que não seja na cabeça? E o que fazer quando eles surgirem? Os tratamentos, os efeitos, eles vão estar relacionados com uma área, então mama. O principal efeito é o efeito de pele, a toxicidade na pele. A pele ela fica avermelhada e pode formar ferida, como se fosse simulando uma queimadura, tá? Com a evolução do tratamento, essas queimaduras ficaram... A frequência delas diminuíram e a intensidade delas, o grau de gravidade delas também reduziu. Então a mama geralmente ela vai cursar com um efeito de pele, uma hiperemia local que é facilmente manejado com medicações tópicas. Uma próstata, como a gente está tratando a próstata é próxima de bexiga irreto, então ela vai dar uma lisúria, um ardor a urinar, mas vai girar mais em torno disso. Mas o efeito vai estar relacionado com a área de tratamento e aí vai precisar muito de um contato, de uma relação médico-paciente para o seu radio-oncologista explicar para a paciente quais são os efeitos colaterais mesmo, entendeu? Mas aí tem alguns cuidados específicos para cuidar da pele? Você pode falar um pouquinho? Da pele da mama, quando a gente está fazendo a rádio, inicialmente a gente já deixa com medicação tópica, com cremes hidratantes, para preparar a pele dessa paciente, para ela poder passar pelo tratamento mais tranquilamente. E durante o tratamento, se necessário, se a gente vê que está ficando muito avermelhada a pele, a gente acrescenta algum anti-inflamatório, um corticoide tópico. Além disso, uns cuidados durante a rotina diária da paciente. Não se expor só, usar uma roupinha mais leve, nada muito apertado, não friccionar a área de tratamento. Então, são algumas das orientações que a gente pede para as pacientes. Certo. E esse tratamento, por ele utilizar os feixes de radiações, isso faz com que o paciente fique com a radiação naquela parte do corpo? Existe algum prejuízo em relação a isso? Isso é uma pergunta também comum. O paciente não fica radioativo, tá? Porque o que é a radiação? Ela tem um aparelho que é um acelerador linear. Esse aparelho, ele gera radiação no momento que ele é ligado e o paciente fica deitado e ele é exposto à radiação. Eu brinco que para o paciente entender que é como se fosse um banho de luz, tá? Muito rápido, as sessões são rápidas, são geralmente diárias e duram em torno de uns 15 minutos, algumas um pouco mais, outras um pouco menos, mas em torno disso. Então, ele sendo exposto ali naquele momento, a radiação age no DNA da célula e já fez o seu efeito. O paciente não fica radioativo, ele não fica exalando radiação. Ele pode, logo posteriormente, saiu do tratamento, ele pode ter contato com algum parente, algum filho, abraçar, isso aí não tem problema nenhum. Tá? Ele não ingere nada radioativo, nenhuma medicação radioativa. Ele recebe a radiação, ela já age no DNA, acabou, resolveu. O que dura é o efeito dela. O efeito dela vai durando, porque, como eu falei, qual que é a morte celular que a rádio provoca? Ela danifica o DNA, então ela não vai conseguir se multiplicar. Tá. E essa radiação, ela não tem perigo de causar algum outro tipo de outro câncer? Existe os tumores radioinduzidos, tá? Isso existe, sim. A frequência, a incidência disso é baixa, é muito baixa. E ocorre porque muitas vezes essa radiação ela vai gerar um dano no DNA que não foi letal para aquela célula, então ela fica com o DNA danificado e isso pode ocorrer de anos depois, mas são muitos anos, tá? Em torno de 30 anos e aí sim gerar algum tumor radioinduzido, mas a incidência disso é muito baixa, entendeu? É praticamente insignificante. E toda vez que você vai decidir você vai optar por um tratamento, você coloca na balança. Se os benefícios são maiores, você opta por fazer, entendeu? Então, o risco de tumor radioinduzido é muito baixo.
Do mesmo modo que se você pensar, um raio-x também é um exame, não é um tratamento, é um exame, mas ele utiliza a radiação, ele também pode trazer, provocar um tumor radioinduzido, uma tomografia. Então, exames só devem ser feitos quando eles realmente têm indicação, entendeu? Porque daí o benefício dele é muito maior. Tá. E como a gente está falando exatamente do câncer de mama, a radioterapia pode afetar a prótese de mama? O silicone? Isso. Sim, sim. A frequência é tudo uma questão quando você toma a decisão, né? A gente não pode deixar nem dizer para um paciente não colocar o silicone, não é isso, tá? Mas até porque a decisão ali, quando ela encontra com o mastologista e define, não, eu vou optar por uma cirurgia mais radical e vou reconstruir com silicone, ou então eu vou fazer uma cirurgia conservadora e vou optar por usar o silicone para poder simetrizar, é tudo uma opção ali naquele momento que a paciente está na consulta com o seu mastologista. E essa decisão vai depender muito do quadro, qual que é o quadro inicial da doença, se eles imaginam, se eles já têm uma ideia, porque eles ainda não têm um anátomo patológico definido, que é o resultado, que é a biópsia, que sai da cirurgia. Se eles ainda não têm se eles não têm ainda isso definido para imaginar ou sequer já indicar a radioterapia posteriormente. Então, isso é uma decisão difícil e vai ser tomada ali junto com o mastologista. Quando essa paciente vem para mim, radio-oncologista, e ela está com prótese, eu tenho que informar que existe um risco dela perder essa prótese. Normalmente, após a rádio, ela pode sofrer uma contratura capsular, então perde um pouco a anatomia. Não chega a estourar, não é isso, tá? Uhum. Mas ela perde um pouco a maciez característica da prótese. Não em 100%, mas vai girar ali em torno de 40%. Então, é uma quantidade alta, sim, de risco de perder prótese. Entendi. E assim, só para a gente finalizar a nossa conversa, você como médica e mulher que trabalha nessa área, acompanha esse período de tratamento, que mensagem você deixaria para as mulheres que estão passando por esse momento? Olha, a gente está no mês de prevenção. Acho que o mais importante agora é realmente focar na prevenção, porque o diagnóstico precoce ele tem taxas de cura altíssimas e a gente não pode esquecer disso, tá? Pandemia está aí, os pacientes estão realmente fugindo do consultório por medo de se contaminar, às vezes, numa sala de espera. Mas o que eu quero frisar todas as clínicas, a grande maioria delas estão tendo criaram todas as precauções para minimizar o risco de contágio para o corona. Então, assim, não deixe de fazer sua prevenção mesmo nessa época agora de pandemia. O diagnóstico precoce, a prevenção vai te levar a um diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce, as taxas de cura são altíssimas. As cirurgias com diagnóstico precoce não são mutiladoras, tá? A radioterapia está aí para ajudar, para trazer cirurgia, para proporcionar, para permitir existir a possibilidade de cirurgia conservadora e fazer a rádio depois para um controle local. Então, a palavra-chave é diagnóstico precoce. Em algumas situações, a gente não sendo possível isso que acontece, a gente faz o diagnóstico às vezes em um caso mais avançado, localmente avançado ou até sistemicamente avançado. Os tratamentos evoluíram, a quimioterapia evoluiu, a rádio também. Os tratamentos para casos paliativos com metástases cerebrais existem, são importantes, têm taxas de controle excelentes, entendeu? Sem prejuízo para a qualidade de vida da paciente. Então, diagnóstico precoce. Não foi possível fiz o diagnóstico com doença mais avançada, tem tratamento e ainda um tratamento que te permite ter uma qualidade de vida excelente. Então, sempre enfrentar, conversar com o seu oncologista, esclarecer as dúvidas, manter sempre a cabeça muito aberta e com foco. Tratar e seguir o tratamento até o final. Muito obrigada, doutora, pela sua participação na nossa campanha do Outubro Rosa. Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade. E obrigada a vocês que assistiram. Até a próxima.